Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Continuando um pouquinho a discussão sobre a IT 11, que são saídas de emergência, né? Nós paramos, eu acho que foi aqui onde eu fiz esse risco, né? Bom, o 5.7 fala um pouquinho sobre escadas, né? Então, coisas assim, aliás, ela é bastante aprofundada, eu ia falar que é básico, mas não exatamente, ela é bastante aprofundada. Mas ela começa com um tema extremamente notório, né? Ele fala que as saídas, né, elas têm que ser construídas, aliás, as escadas têm que ser construídas de material incombustível, né? E se houver havendo compartimentação, também seja de material incombustível, que tenha resistência ao fogo, etc. Outra coisa também que as escadas têm que ter guarda-corpo em seus lados abertos, evidentemente, e ser dotado de corrimão em ambos os lados. Então, às vezes a gente encontra escadas aí. Não é muito difícil de encontrar escadas com corrimão só de um lado, né? Quando a escada é muito estreita, isso tudo bem, é permitido. Mas escadas largas, quer ver? Vamos ver se a gente acha uma escadinha aqui só para ilustrar essa questão aí, né? Vamos pegar aqui. Escada prédio. Então vamos ver se a gente acha escadas com um corrimão e com dois corrimão, né? Corrimão. No geral, hoje, aqui ó, essa aqui não tem nenhum, né? Mas assim, no geral, todas elas têm, né? Eu devo reconhecer, né? Mas ó, esse aqui só tem de um lado. Mas assim, aqui também pode ser de repente o residência unifamiliar e não tem essa obrigatoriedade, né? Multifamiliar e instituições, empresas, comércio, aí precisa, né? Olha que bonito isso aqui, né? Mas assim, antigamente era comum, você vinha em prédio não tinha corrimão nenhum. É bem comum. Hoje, com a exigência do bombeiro, o pessoal está colocando. Quer dizer, já há muito tempo vem colocando, né? Cada vez mais. Essa é uma escada totalmente fora, né? Totalmente fora. Estreita e não tem corrimão nenhum. Mas aqui se confunde um pouquinho as escadas, as aplicações das escadas, né? Porque algumas escadas realmente não há necessidade. Escada prédio residencial. Residencial. Ponto. Vamos ver se a gente acha aqui. Isso também mais comumente vai encontrar em prédios residenciais. Que lá no passado não tinha, prédio antigo, aí não colocaram. Ou fizeram que nem aqui, ó. Bom, também depende, né? Isso aqui é legislação do Bombeiro do Estado de São Paulo. Só colocaram de um lado, tá? Também tem isso. Quando é escada mais estreita, acho que 80 centímetros, alguma coisa assim, aí tudo bem, a IT permite, mas escadas mais largas, conforme a necessidade, aí não, né? Tá? Bom, é isso. É besteira a gente também exagerar nesse comentário. Ela tem que atender todos os pavimentos acima e abaixo da descarga, ou seja, digamos assim, do andar de saída para poder sair, evacuar, né, do prédio. Então ela tem que atender tanto em cima quanto embaixo. Mas aqui tem uma particularidade muito interessante, né? Será que eu vou conseguir explicar isso para vocês? Que é assim, olha, ela tem que terminar obrigatoriamente no piso de descargas. Como se você tivesse é como se tivesse uma escada para subir e outra escada para descer, né, no piso inferior. Digamos que tem um subsolo, né? Então o térreo, a escada que sobe, quando você desce, ela termina no térreo. E aí tem a continuação de escada, mas é como se tivesse que sair dessa continuidade e descer por uma outra
um outro lance de escada, mas que não é junto, né? Não sei se eu consigo explicar isso para vocês, mas deixa eu ver se o próprio ET não tem aqui algum desenho desse sentido. Deixa eu ver. Não, não, né? Acho que tem. Seria mais ou menos assim, ó. Esse aqui, tá? Observe o seguinte, eu tenho aqui a saída de descarga. Eu tenho aqui um lance que sobe e esse lance que desce. Tenta imaginar que aqui eu estou descendo. Aqui onde está o D, eu estou indo para os pisos inferiores. Subsolo, e enfim, estou indo para os inferiores. E aqui o S eu estou subindo. Bom, muito bem. Do S para o D, eu não posso, eu não continuo, não vai. Eu tenho que ir para o piso de descarga. Aí do piso de descarga eu posso vir para cá, entendeu? E o motivo é simples, gente. Imagina que em fuga, o pessoal, aquele desespero, em vez de eles saírem aqui, eles pegam e continuam descendo e chegam lá no subsolo para depois ter que voltar. Isso pode custar a vida, né? Então assim, eles vão descendo, aqui não tem mais, tem que sair. Eu quero continuar a descer. Então eu tenho que vir para cá e entrar nesse outro lance de escada. É como se fosse duas escadas, uma para subir e outra para descer, mas assim, o piso inferior, tá? Né? Abaixo do piso de descarga, tá bom? Essa ideia. Bom, se você não entendeu isso, você posta para mim que eu explico melhor, tá? Então tá aqui. Então ele fala também, não pode ter, tem que ter uma compartimentação, não pode ter uma comunicação direta entre o lance que sobe com o lance que desce, né? E ela tem que ter também iluminação de emergência, sinalização de balizamento, indicação de rota de fuga, descarga, etc, né? Os pisos da escada tem que ser antiderrapantes, lógico, né? E a largura? Bom, a largura tem até uma novidade aqui, porque antes definia umas larguras, essa IT ela é nova, né? Então mudou um pouquinho. Ela falou o seguinte, que a largura da escada tem que ser proporcional ao número de pessoas que vai transitar lá, né? Isso é óbvio, né? Se você tem mais pessoas, a escada é mais larga, se é menos pessoas, a escada é mais estreita, né? Então o dimensionamento dela é em função do número de pessoas. Ponto. No ponto mais estreito da escada, o patamar, aqui fala o seguinte, as medidas de largura, né? No caso dos corrimãos, pode-se projetar 10 centímetros do corrimão para dentro da escada. Deixa eu ver se tem aqui o desenho. Quer ver? Eu acho que está em cima mesmo. Eu acho que... Eu não lembro onde que estava. Eu lembro que tinha isso daí, mas... Não sei. Não sei não. Bom, pegamos esse daqui, não tem problema. Pegamos aqui. Tem o corrimão. Tem a largura da escada. Vamos pegar esse lance que desce. Tem a largura da escada e dos dois lados tem corrimãos, né? Esse corrimão ele rouba um pouco a largura da escada, mas não tem problema. Ele é essa espessura aqui, essa largura que ele perde é de 10 centímetros. Para cada lado 10 centímetros, tá? Então isso daqui está dentro, não é cobrado, isso daqui não é cobrado compensar a escada por causa disso, né? Lógico, você não vai colocar um corrimão extremamente longe da parede, não é isso, né? É 10 centímetros só, 10 centímetros de cada lado. Os degraus, né? Então o degrau ele tem que ter, tá aqui, ó, o degrau ele mostra aqui. Aqui estão os degraus. Então você tem uma medida H, uma medida B, né? E ele tem uma pingadeirinha aqui, ó. Pode ser inclinadinho ou não, né? Então tem isso daí. Esse é o dimensionamento. Agora, pensando um pouquinho em medidas, a altura é entre 16 e 18 centímetros, a altura do degrau. Então é só o Hzinho aqui, de 16 a 18 centímetros, tá? Alguma coisa em torno disso. Agora, a largura, antigamente eles definiam uma largura para a escada, mas agora essa largura B, que é essa medida aqui, ó, que cabe o pé, né? Não a largura da escada, mas da B, que cabe o pé aqui, ele segue um equacionamento que ele fala o seguinte, que 2 vezes a altura mais B
tem que estar entre 63 e 64 centímetros. Tá? Essa é uma fórmula de Blondel. Então aí dá pra gente tentar, né? Não pegar isso aqui para ver se a gente consegue entender isso, né? Eu vou pegar o H, H não, vamos pegar o H como 17 centímetros, tá? Eu vou capturar isso aqui e a gente vai fazer essa continha aí, tá? Então, copiar, vou pegar uma luzinha aqui, white, né? E eu vou dar um Ctrl V aqui. Então vamos adotar que o H é de 16 a 18, né? A gente vai pegar um Hzinho aqui de... Opa, deixa eu tirar o celular aqui. Aqui. Vamos pegar aqui o H. Ele tem que ser... 16 menor ou igual a H, que é menor ou igual a 18, acho que é isso, né? Deixa eu ver. Entre 16 e 18, tá bom. Então nós vamos adotar aqui 17 centímetros, tá? A altura. Então para a gente calcular esse cara aqui, é bem simples, né? Mas enfim, aqui vai ser 73 centímetros, tem que ser menor ou igual a 2 vezes H mais B, que tem que ser menor ou igual a 64 centímetros, tá? Então, vamos calcular esse 2H mais B, que vai ser 2 vezes 17 mais B, que vai ser 34 mais B, né? Então, B, 63 centímetros, tem que ser menor ou igual a 34 mais B, que tem que ser menor ou igual a 64 centímetros, né? Então, a gente diz o seguinte, que se a gente pegar 63 centímetros, é um centímetro de diferença, né? Se a gente pegar o 63 menos o 34, se a gente pegar aqui, ó, 63 menos 34, dá 9, né? E aqui vai dar 2. Então tem que ser 29 centímetros. 29 centímetros o B. O B tem que ser maior ou igual a 29 centímetros. Né? Então o B ele tem que ser 29, tem que ser menor ou igual a B, que tem que ser menor ou igual a 1 centímetro a 30. Pronto. Tá? Então, alguma coisa em torno entre 29 e 30 centímetros vai ter que ser, nesse meu exemplo aí, a largura essa largura do degrau, né? Essa aqui, ó. Né? 29, 30 centímetros, cabe tranquilamente um pé, né? Bem sossegado. Bom, aí ele fala um pouquinho de simetria, né? No mesmo lance, no mesmo lanço, chama de lanço, larguras e alturas iguais, né? Ou seja, a escada ela tem que ter uniformidade, né? Ela não pode estreitar, ela não pode... Na realidade não pode mudar as dimensões dela, tem que manter sempre do mesmo jeito, né? Então, aí depois ele tá mais algumas tolerâncias, mais algumas coisas aqui que eu acho que não vem muito ao caso. E o lanço máximo entre dois patamares consecutivos não deve ultrapassar 3,7 metros de altura, né? Se for ultrapassar tem que ter patamar, né? Tem que ter patamar, né? Basicamente é isso. Aí ele fala que o comprimento dos patamares, né? Aí também tem uma medição aqui, a medida aqui, né? Esse comprimento do patamar segue o equacionamento, 2 vezes H mais B multiplicado por N mais B, né? Então, aí tem que usar essa formulinha aí para achar, né? Bom, o que mais? As paredes das caixas de escada, ou seja, onde a escada fica dentro, né? Que seria o recinto da escada, ele tem que resistência ao fogo, né? Então fala assim, 2 horas, 120 minutos de resistência ao fogo. E evidentemente não pode entrar fumaça nela, né? Em alguns casos tem que ser até pressurizado. A escada para o mezanino e áreas privativas assim,
É possível usar escada em leque, espiral ou lances retos, né? Desde que aí tem uma questão de limitação de pessoas para usar esse tipo de escada, nessas situações específicas, até 20 pessoas, escada não seja superior a 3,7 metros, possua largura mínima de 80 centímetros, piso antiderrapante, possua corrimãos, né? Aí vem, olha só, escadas com até 1,10 m, aí é permitido um único corrimão. A partir daí tem que ter dois, né? Mas isso tá aqui para mezaninos, tá, gente? Não tá para saídas normais. Seja dotada de guardas em seus lados abertos, né? Tem que ter guarda-corpo, né? Nos seus lados abertos, evidentemente, para ninguém cair, né? E aqui também tem a questão as alturas máximas H através de fórmula de Blondel, né? Também. Bom, mas enfim, é apenas por curiosidade e fica assim como para cultura, assim, mas para a gente saber que tem uma metodologia para cálculo disso. E aí, na medida que precisar, tem que seguir isso, né? As passarelas metálicas, né? Também faz uma tratativa, ele tem que possuir acesso limitado somente a operadores das áreas, né? As passarelas metálicas não deve ser utilizado para como rota de fuga de toda a população, porque existe um perigo, né? Apesar de ser metálico, existe um perigo, porque o metálico ele, digamos assim, ele não é tão resistente, ele é resistente, mas não é tão resistente. A alvenaria é mais resistente ao fogo do que o metal, né? Os corredores principais devem atender a largura mínima de 1,20 m e máxima entre 1,20 m e 3 metros. Os secundários têm que ter no mínimo 80 centímetros, né? E as escadas devem ter largura mínima de 1,20 m. Então tá aí, para essas passarelas metálicas. A passarela tem que ser servida por uma escada, né? Escadas em edificações em construção, aí ela prevê que, a SIT prevê que a edificação em construção ela tem que ter escada até o nível onde está sendo construído, né? Então, por exemplo, estamos no segundo andar, a escada tem que chegar lá. Agora estamos no terceiro, a escada tem que chegar lá, né? Porque aí as pessoas que estão trabalhando lá no andar, eles já podem utilizar, né? E se precisar de uma evacuação de área, você já tem, né? Tá aqui, ó, permitindo fácil evacuação da obra e o acesso dos bombeiros, né? Caso seja necessário. Então, é necessário que tenha essa tratativa aí, né? Deixa eu ver se tem mais. Tem. Aí eu pulei essa parte aqui. Gente, é muito detalhe. Se a gente for ver, é muita coisinha. E eu acho que é muito bom, mas é bom quando você vai aplicar, né? Caso contrário, fica muito cansativo. Dutos de ventilação natural, ele fala um pouquinho de dutos aqui, né? Na rota de fuga, principalmente, né? Da evacuação de área, né? Os dutos de ventilação natural devem formar um sistema integrado, né, com o duto de entrada e o duto de saída de gases, né, da fumaça. Né? Tem que ter abertura somente nas paredes que dão para a anticâmara, tem seção mínima. Aí tem uma expressãozinha para calcular a seção mínima desses dutos. Em qualquer caso, de qualquer forma, a área mínima é 0,84 metros quadrados. E a largura mínima é 80 centímetros para esses dutos, né? Depois ele tem que ir até a 3 metros acima da abertura da câmara, né? No último pavimento, né? E tem que ficar um metro acima de qualquer elemento construtivo. Então, ou seja, uma tratativa é como se fosse uma espécie de chaminé, né? E faz muito sentido, né? Até para não pegar qualquer tipo de contaminação ali mais próxima, né? Bom, aí ele vai falar mais um pouquinho aqui de escada, ainda das escadas. Eu acho que, né? Escada à prova de fumaça pressurizada. Vai falar um pouquinho de guarda-corpo aqui, de guarda-corpo e corrimão, né? Então aqui é toda a saída de emergência, corredores. Um aqui, ó. Lá. Eles, né? Deve ser protegido de ambos os lados por paredes ou guarda-corpo, né, contínua. Sempre que houver qualquer desnível maior que 19 centímetros para evitar quedas. Então, maior do que um degrau, né? É isso que ele quer dizer, né? A altura das guardas tem que ser aqui, ó,
no mínimo 1,05 m ao longo dos patamares, escadas, né? Medido verticalmente, né? Eu acho que deve ter aqui, quer ver? Ó. Aqui ele faz uma tratativa sobre sobre o corrimão, né? Mas eu acho aqui, ó. Então tá aqui, ó, tá vendo? Essa guarda aqui, ó, esse guarda-corpo, essa guarda, ele está fazendo como uma mureta, ela tem que ter mínimo 1,05 m, tá vendo? E aqui ele já aproveita e fala um pouquinho do corrimão, né? Que o corrimão tem que estar entre 80 centímetros e 0,92, né? Distante, mínimo de 40 milímetros, 4 centímetros, e máximo de 6,5 centímetros, né? Essa tratativa que ele faz. Deixa eu ver o que mais. Bom, isso. Depois fala que a altura das guardas em escadas de segurança aberta, externa, aí ele tem que ser um pouquinho mais, ó, vai para 1,30 m, né? Bom, é isso aí. Corrimãos. Os corrimãos devem ser dotados em ambos os lados, ó, em ambos os lados das escadas ou rampas. Aí fala entre 80 e 92 centímetros, que é o caso desse cara aqui, ó, entre 80 e 92 centímetros. Mas ele fala que uma escada pode ter corrimão em diversas alturas, além do principal, a altura normal exigida. Aí ele fala em escola, jardim de infância, semelhado, né? Para, digamos assim, adequar as diversas estaturas do público lá que frequenta, né? De fato, né, se pegar uma escola pré-primária ou uma escola para criança, o corrimão alto, que é a que a legislação manda, e o público mesmo que está lá não pode se servir adequadamente, né? Quer dizer, se serve, né? Porque a criançada, eles dão um jeito lá e seguram, né? Mas é um absurdo, né? Mas aí nesse caso, pode colocar mais baixo, quer dizer, pode colocar outro corrimão. Então existe, eu estou tentando lembrar onde foi que eu vi duplo corrimão. Será que a gente acha que duplo corrimão? Sei lá. Duplo corrimão em escada, né? Esse daqui é interessante, ó, esse modelo, ele é bem interessante. Vamos pegar aqui a imagem, é bem interessante. Além dele dar um acabamento bacana, né, esses modelos aqui, ele já possibilita, esse aqui na horizontal não, mas esse na vertical já possibilita duas estaturas diferentes, né? É bem interessante isso. Mas existe, eu já vi modelos assim proposital mesmo, sem, que não deixa dúvida que a intenção é para duas estaturas diferentes. Se bem que esse daqui já resolve a parada, né, gente? Já resolve, né? Eu diria que esse daqui, bom, esse aqui tá bem nítido que são dois, né? Muito embora parece muito estético, né? Mas ele não é só estético, não. Ele tem também a incumbência de proteger estaturas menores, né? Aqui talvez não tenha um que eu vi que foi bem interessante, é dois mesmo. Esse aqui, ó. Esse, não é esse, mas esse representa bem aquilo que eu estou querendo dizer, né? Aqui, não dá para falar que isso aqui é estético, né? Não é. Aqui é para proteger mesmo duas estaturas diferentes, distintas, né? Então, pessoas que são mais estatura menor, usam esse aqui, o de baixo, e os de estatura maior usam o de cima, né? Bom, espero, né? Espero que seja desse jeito, né? Ok. Bom, ele tem que ser projetado para de forma a poderem ser agarrados facilmente, né, e ser confortável, né, permitindo um contínuo deslocamento. A ideia é que você não tenha que largar o corrimão para poder se deslocar, né? A ideia é que você consiga. E aí, se a gente pegar alguns corrimãos, talvez a gente consiga ver situações que nem esse aqui está perfeito, né? Não dá para a gente ver aqui como que ele está preso, mas não fica muito, não é muito difícil da gente imaginar modelos de corrimão onde você não consegue
ir segurando nele, né? Aqui só vai ter coisa perfeita. Mas tem uns modelos que você não consegue ir segurando. Inclusive, é muito recomendado, aliás, é obrigatório, você tem que colocar uma etiqueta em braille, que é para os cegos, né? Para eles poderem saber que vai começar uma escada ou que está terminando a escada, né? Então isso é muito importante, tá? Isso também tem que ter. Bom, aqui vai ser quase impossível achar o que eu quero para vocês, né? Vai ser quase impossível. Esse aqui é um modelo de uma coisa assim que não é para casa, né? Mas assim, não daria para a gente adotar esse aqui, porque ele não dá continuidade, né? Então imagine, eu estou segurando aqui, depois eu tenho que largar para transpassar. Esse largar para transpassar pode acontecer um acidente. Mas esse ainda tá bom. Tem modelos de corrimão muito pior do que isso, muito pior mesmo, né? Então esse aqui ainda tá show de bola, né? Tem uns que, nossa, não tem como você dar continuidade, porque ele vai segurando e a posição, essa posição que é fixada na parede, é uma posição que não permite que você fique com a mão nele, né? Então aí já é problema, né? Bom, enfim, eu não vou continuar nisso, apesar da vontade de continuar, né? Mas eu não vou parar, tá? Então para, professor. Tá bom, eu tô parando. Isso aí. Voltando lá. Então tá aqui também um desenho, né, sobre vários tipos de pega, né? Esse aqui é cilíndrica, no caso um tubo. Esse aqui é plana, também pode, tá? Então os corrimãos devem estar afastados de 40 milímetros no mínimo das paredes ou guardas, né, com largura máxima de 65 centímetros. Então ele tem que estar lá por uns 40 milímetros, né? Não são aceitáveis em saída de emergência corrimão constituído por elementos com arestas vivas. Arestas vivas não pode. Tábuas largas e outros, né? Esse daqui pode, tá? Esse daqui, na verdade, ele coloca a figura 23, mas esses modelos aqui pode, desde que não seja mais do que isso, né? Tá vendo? Ó? Aqui, essa pega tem que ser entre 30 e 50 milímetros de diâmetro, mais do que isso não pode. Aqui é a mesma coisa, ó. Entre 50 e 65 milímetros, mais do que isso não pode não, tá bom? E aqui o mínimo é 50, 40 até uns 50, que é esse daqui. Pra você poder encaixar a mão, né? Senão a mão não entra lá. Mão gorda, não entra de jeito nenhum, né? Para auxílio das pessoas portadoras de necessidades especiais, olha só, os corrimões das escadas devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares, alongando-se, sempre que for possível, pelo menos 30 centímetros no início e término da escada, com suas extremidades voltadas para a parede ou com solução alternativa. É o término dela, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O término do corrimão, acho que eu tenho que ir lá no coisa mesmo. O término, você tem que deixar claro que acabou, né? Para a pessoa, imagina aqui, por exemplo, é um problema, né? Essa daqui é um problema. Porque, imagina, ele vai pegar aqui, ele termina, ó, ele é uma escada perigosa para um cego. Um cego que, aliás, ela é perigosa mesmo porque é torto, o degrau é torto. Mas aqui é uma escada perigosa, porque um cego ele não vai. O corrimão não está avisando ele que acabou a escada, entendeu? Precisava avisar que acabou a escada, né? Então, assim, lógico que o braille ajuda, né? Mas teria que ter uma coisa mais prática, né? E esses mais profissionais aqui é coisa bem prática. Por exemplo, esse aqui, né? Ele está acompanhando aqui, ó, tá vendo? Fica bem legal, porque ele percebe com a mão que não dá, que já acabou, né? Ele percebe. Então mas assim, o término aqui ou o começo aqui não é legal. Esse aqui é melhor, porque ele tem patamar plano no começo e no final. Isso é ótimo. Bom, se aqui for o final, né? Então essa é a ideia. Então
essas curvas aí ajudam bastante, bastante. Deixa eu tirar o duplo, né? Corrimão e escada só, porque aí vai me oferecer muito mais opções, talvez, né? Mas tem muitas opções aqui residencial. E residencial é muito acabamento, né? Então não necessariamente você vai ter atendendo legislação com isso daqui. Então, bom, enfim, é isso. Deixa eu ver. Nas rampas e opcionalmente nas escadas, o corrimão deve ser instalado em altura de 92 e 70 centímetros do piso acabado, né? Acho que também isso aqui. Então você vê que tem as medidas aí sendo posicionadas e tal. Então tá bem tranquilo, né? Exigências estruturais, né? Aqui vai falar um pouquinho das estruturas de resistências. Não vou entrar nesse mérito aí, mas é óbvio que tudo isso tem que ter resistência. É óbvio que o corrimão tem que ser firme, tem que ter resistência necessária, resistência mecânica, né? Estrutural, né? Porque ele tem que evitar a queda, né? Se ele não tiver resistência, aí ferrou, né? Corrimões intermediários, escadas com mais de 2,20 m de largura podem, aliás, devem ter corrimões intermediários, aquele corrimão que fica no meio da escada, no máximo a cada 1,8 metros, né? Os lanços determinados pelos corrimões intermediários devem ter no mínimo 1,1 metro de largura, né? Então tá aqui uma tratativa, né? Escadas externas de caráter monumental, aquelas grandes, podem excepcionalmente ter apenas 2 laterais, né? Aquelas escadas bem longas, né? Então aí não precisa ter esses corrimões. Fica meio sem sentido isso aí, né? Não sei o que vocês pensam, mas de repente eu penso uma escada menor, eu peço um corrimão no meio, agora uma escada monumental, uma escadaria de igreja, por exemplo, não precisa, né? Só os corrimões laterais, que não é nem corrimão, é guarda-corpo, né? Porque, né? Bom, enfim, para as pessoas que têm mais necessidades ali, né? É um pouco estranho, mas tudo bem. Elevador, aqui é uma tratativa sobre elevadores de emergência, né? Então, é obrigatória a instalação de elevadores de emergência em todas as edificações A2, A3 com altura superior a 80 metros e nas demais ocupações com altura superior a 60 metros, né? Nas ocupações institucionais H2 a H3 com altura de edificação a 12 metros, precisa pegar aquela tabela, eu já não lembro mais H é o hospital, né? O A eu acho que é multifamiliar, residências multifamiliar. Mas aí, gente, eu acredito o seguinte, que aí o código de obra do município ele é mais rigoroso do que essa questão dos bombeiros, tá? Então, muito provavelmente o cobro... Bom, que assim, 12 metros vai dar mais ou menos uns 3, 4 andares, né? Que é o que... Acho que 4 andares é o que pede aqui em Campinas para como obrigatório ter elevador, tá? As áreas de refúgio devem ter acesso direto ao elevador de emergência. Deve haver pelo menos um elevador de emergência para atendimento, tá? Beleza? Exigências. Quando não houver norma específica referente a elevadores de emergência, esses devem atender a todas as normas gerais de segurança. Tá? Aí ele vai falar um pouquinho o que tem que ter o elevador, tranquilo. O painel de comando deve atender ainda mais algumas cositas aqui. Área de refúgio. Área de refúgio é a parte de um pavimento separada por paredes e portas corta-fogo com acesso direto a uma saída de emergência. Escada, rampa, etc. Então tem que ter resistência, né? Essa estrutura das áreas de refúgio tem que ter resistência. Resistência ao fogo, né? Só. Obrigatoriedade. É obrigatória a existência de áreas de refúgio em todos os pavimentos das edificações institucionais. E6, eu não lembro o que é, mas H é hospital, né? Então, eu acho que é esportivo, se não falei memória. Que tem muita gente, né? E hospital tem
muita gente, nem tanta, mas muita gente debilitada, né? Então tem que ter uma área de refúgio, né? Então ele vai falar mais um pouquinho aqui, só para saber que tem isso, né? Aí ele fala que a área de refúgio tem que ser no mínimo 30%, acho que é em hospital mesmo, tá? Não fala, mas é no mínimo 30% da área, da área de cada pavimento. E mais, aí aqui mais um pouquinho de hospitais, descarga, aí outro tipo de descarga, né, que é saída, né, de uma saída de emergência, de uma escada de emergência, enfim. A descarga ou parte da saída de emergência de uma edificação que fica entre a escada e via pública, ou ainda, tá vendo? Ou área externa em comunicação com a via pública. Pode ser constituída por corredor enclausulado, corredor desobstruído, corredor a céu aberto e área em pilotes. Eu não sei o que é pilotes. Então nós vamos aqui procurar o que é pilotes. Pilotes. É da arquitetura, né? Pilotes é um sistema construtivo em que a edificação é sustentada através de uma grelha de pilares. Então é isso aqui é um pilote. Tá bom. Né? Isso aqui também é um pilote, é uma área sustentada por pilares, né? Pilote. Então tá bom. Pode ser isso. Tá bom. Corredor enclausulado, ele vai falar um pouquinho do corredor enclausulado, admite, né, tá? A rota de fuga localizada em uma área em pilotes deve atender, aí ele vai aqui, não ser utilizado como estacionamento. Ele vai pegar um pouco no pé, que se é uma rota de fuga não pode ser usado como estacionamento, tem que ter alguma coisa que impeça que seja usado. Isso não é durante o evento, né, o sinistro, mas isso no geral, né? Deixa eu ver. E é isso, gente. Fechou. Aí vem aqui os... tem aqui o E, né? Não, aqui não fala. Então aí vem os anexos, né, para dimensionamento da saídas de emergência. Isso aí depois nós temos que trabalhar um pouquinho na próxima aula. E distâncias máximas a serem percorridas, que agora é o que interessa. Tipos de escadas por ocupação. E acabou. É isso. É isso aí. Valeu. Muito obrigado e até a próxima.